E no começo da quarta temporada de Station 19 começaram alguns reviews aqui no canal e eu acabei parando ao longo da temporada. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor ao longo aqui desse vídeo, por que eu parei de fazer review de Station 19, mas cá estou eu hoje para fazer o tão prometido e tão pedido. Gente, vocês pediram muito review da temporada, dos episódios de Station 19. Eu resolvi que eu não tô exatamente no mood para fazer review de todos os episódios, uma vez que eu já assisti semanalmente os episódios, acabaram já os episódios inéditos. Então resolvi trazer aqui um review da temporada inteira, um resumão da temporada. Se você perdeu alguma coisa, você pode voltar aqui pra se atualizar em alguma coisa. Se assistiu em inglês, às vezes também você perde alguma coisa. Ou se você quer só relembrar, você tá vendo no futuro este vídeo e você tá só relembrando o que vai acontecer antes da estreia da quinta temporada, porque sim, já está confirmada a quinta temporada, assim como está confirmada a temporada 18 de Grey's Anatomy. Então seja muito bem-vindo a este vídeo aqui. E agora, sem mais delongas, roda a vinheta. Sabe aquele conceito de menos é mais? Eu acho que o principal defeito dessa temporada é isso. Ao mesmo tempo em que ela peca pelo excesso, ela também peca pelo pouco. Vamos ver se eu vou conseguir explicar o que eu tô querendo dizer. Lá no comecinho da temporada, a gente ficou com aquele grande gancho da temporada passada, que algumas pessoas estavam muito animadas, algumas nem tanto, mas eu era do time que queria esperar pra ver o que ia rolar. E graças a Deus eu não tava animada, minha filha, porque foi uma droga aquele reencontro de Andy e mãe. O que foi aquilo? Todo aquele furdúncio na temporada passada, toda aquela movimentação, será que o Prut é realmente um boy lixo? Será que ele foi um cara que batia na mulher? Será que... sei lá Deus o que tinha acontecido. Eles deram a pior das desculpas, falaram que ela foi embora porque ela tinha ali uma doença e tal. Fez sentido dentro do que eles queriam passar ali pra gente, mas ainda assim eu achei que foi uma coisa bem nada a ver pra ter uma continuidade dentro do que ia acontecer na série, uma vez que depois que a gente teve aquele reencontro, que a própria Andy teve hiperventilação, ela ficou lá passando mal e reencontrou a mãe e tudo aquilo. E aí? A gente teve uma cena depois dela indo comer com a família, falando sobre o Sullivan, né, com os outros integrantes lá da família. Também teve outro momento em que a prima da Andy vai lá no batalhão, vai lá na estação, e aí ela começa a elogiar a Maio, que eu já fiquei assim, que eu falei, você não separe meu caralho, porque eu já não gostei de você mais. Fora isso, que mais? Nada, te respondo, nada. Então esse é o pecar por menos que eu quis dizer, então teve muita coisa que foi introduzida para nada. A gente também teve aquela relação da Vic, falando um pouquinho agora da Vic e do Dem, que foi introduzida na temporada passada, que o Dem tava apaixonado pela Vic, a gente ficou assim, oh my god, muita gente não gostou, eu tava do time, tipo, quero ver o que vai dar. Eu acho que os dois como casal não gosto, mas eu queria ver no que ia dar, e não desenrolou nada. Nada. Eles levaram simplesmente a temporada inteira pra chegar no final, e aí sim, no final, eles citarem isso de novo, faltando 2 episódios pra acabar. Então, em que levou? Sabe? Muitas coisas que foram introduzidas na temporada passada foram esquecidas no churrasco, muita coisa que foi introduzida nessa mesma temporada ficou esquecida no churrasco. Eu ainda vou falar o que eu achei de pontos positivos e negativos, mas por enquanto vamos dando essa enxugada. A gente também teve, né, falando aí do Jim, uma situação, quem lembra aí do episódio que a gente teve aquele confronto com a polícia, que o Jim acabou sendo preso, né, foi a Vic, se eu não me engano, também foi, e o Sullivan, e aí depois, se bem me lembro, minha memória é daquelas melhores, o Jackson pagou a fiança pra eles, uma coisa assim, e aí eles acabaram conseguindo sair. O Dem acabou entrando contra um processo contra a polícia, o que levou um grande movimento dentro da estação, porque muita gente apoiava, muita gente não, entre brancos e negros, os dois discutiam entre se era certo ou se era errado, homens negros dentro do próprio batalhão falando pro Jim que ele não deveria seguir com isso, ao mesmo tempo que homens negros apoiavam e brancos ali, tipo o Jack perdido no rolê. O Jack tem um episódio, cara, mais pro final da temporada, que ele tá muito engraçado. Ele começa a falar umas coisas, tipo, você sabe que este livro é vermelho, e aí você fala assim, e filosoficamente falando, o tom deste livro é vermelho. Tipo, ele quer fingir, ou sei lá, mostrar que sabe muito sobre essa pauta racial, quando na verdade ele tá falando umas coisas óbvias, fica todo mundo... E já que a gente falou de Jack, a gente tem que puxar o gancho. Você lembra lá da Inara, aquela menina que ele resgata, o filho e tal? Pois bem, nessa temporada eles desenvolvem um relacionamento pros dois. Muito se especulou sobre o Jock, que é o chip da Jo e do Jack. Eu acho que seria muito legal. Atualmente começo a duvidar se shippa os dois. Por nível de maturidade, eu acho que o Jack já
Se bem que o Jax ia falar Jackson, né? Eu falei errado, mas a Jo deu uns pega ali no Jax. Mas eu acho que seria uma boa maneira de ligar as duas séries outra vez, já uma vez que a Jo é tão relevante e tá solteira. E o Jack, ele é um personagem relevante, porém tá totalmente irrelevante. Entendeu? Eu acho que seria uma maneira legal de juntar ainda mais, já que a gente tem o Ben em Station 19, a Bailey em Grey's Anatomy, a gente também tinha a Karina, agora a Karina tá voltando pra Grey's Anatomy. E também tem a Maya em Station 19, que a gente já vai falar das duas. Eu acho que seria interessante, mas teria que ser feito muito certinho, muito redondinho, porque a Jo tá numa fase que ela acabou de adotar a Luna, tá as coisas acontecendo, ela é extremamente madura, ela tá amadurecendo cada vez mais. Então o Jack precisaria comer um arroz e feijão ali, dar um salto de maturidade, assim como foi com o DeLuca lá na temporada 15, em que quando ele começa a ficar com a Mare, ele evolui assim no nível transcendental, meu querido DeLuca. E eu acho que teria que seguir essa mesma vibe. Já falando de DeLuca, né, a gente sabe, se você tá acompanhando Grey's Anatomy também, bom, no Station 19 também apareceu, a gente teve um episódio, se eu não me engano foi o 6, focado totalmente na Karina e no DeLuca. A gente teve algumas partes aparecendo da Maya, algumas coisinhas ali, pedacinhos, mas foi um episódio totalmente focado naquela mulher que fazia tráfico humano e na perseguição do DeLuca, não podendo deixar, ele não consegue deixar essa mulher embora, ele tem que perseguir ela, porque foi uma coisa que atormentou muito a cabeça dele, né, quem acompanha Grey's Anatomy viu que ele tinha bipolaridade, então foi uma coisa que era pra ele provar, que não só provar, mas ele não podia deixar ela fugir de novo, porque a primeira vez ele acabou deixando ela ir embora, porque ninguém acreditou nele, e agora que todo mundo acreditava, enfim, ele acaba se envolvendo numa perseguição com a Karina. A gente sabe que no final do episódio ele ele acaba sendo esfaqueado lá na estação de trem, e acaba o episódio com ele indo pro Grey's-Law, e o Grey's-Law, nesse episódio seguinte, ele acaba falecendo no finalzinho do episódio. Chorei muito, quase morri, quis parar de assistir tudo, porém cá estou. E isso tem a ver com o Station 19 por quê? Porque em Station 19 a gente vê as consequências disso com a Karina. De uma forma que eu não gostaria, de uma forma que eu não gostaria. Porque no começo eu achei maravilhoso, ela tava muito triste, que é uma coisa muito real. O jeito que ela lidou com o luto dela eu achei muito real, sei lá, eu achei muito real e eu gostei muito. A mesma coisa com a Andy quando ela perdeu eu acho que o Station 19 sabe fazer isso muito bem. Quando ela perdeu o pai, se eu não me engano, quando o Pruitt morreu, eu acho que foi aí que ela ficou na cama e ela acordava de repente passando mal e chorando e não conseguia respirar. Então, o jeito que eles retratam esse tipo de perda, esse tipo de emoção, eu acho que é uma coisa que me remete muito a Grey's Anatomy das antigas. Então, eu gosto muito da maneira que Station 19 aborda isso, que a Krista trabalha dentro de Station 19 um pouquinho diferente do jeito que é Grey's Anatomy. Eu acho que é muito emotivo e é muito dramático de uma maneira positiva, e eu gosto muito dessa realidade. Então, eu gostei muito de como foi a maneira como a Karina sofreu ali aquele luto, mas em seguida parece que foi assim, foi um episódio de luto, um episódio quase de luto, no segundo, acabou. Luto quem? DeLuca quem? Hã? Mano, teve o casamento dela, não foi nem citado. Eu só conseguia lembrar da Arizona falando, indo casar com a Kylie, que foi a mesma situação, né? Um casamento de duas mulheres. E ela falando que não conseguia pensar em subir no altar, ser o irmão dela e não sei o quê. E eu fiquei pensando, nossa, eles vão fazer igual pro DeLuca, né? A Karina falando do Andrew. Nem foi citado, o episódio passou assim e nem foi citado. Eu achei que iam fazer alguma coisa, não fizeram nada, Foi decepcionante, mas preciso dizer que eu amo este casal Karaia, como eu já falei aqui, eles se casaram, as duas se casaram, e foi muito legal. Eu acho que o grande ponto alto dessa temporada, na minha opinião, foi o casal Karina e Maya, porque a gente teve também Sullivan e Andy, que eu achei que eu não entendi nada o que aconteceu com eles nessa temporada. Eles começaram num fuego, depois eles ficaram brigando, aí voltaram num fuego e depois ficaram brigando de novo. Não entendi para onde queria ir e acabou com eles brigados outra vez, por causa da Maya lá de toda aquela coisa da demissão. Acabou com a Maya sendo demitida. Nossa, foi triste aquela parte, né? Elas dançando no casamento e todo mundo recebendo mensagem que ela tinha sido deslocada, né? Tinha sido tirado do posto dela. E aí foi pesado. Mas ainda assim, os dois não... Eu não entendi, cara. Qual que foi dos dois na temporada? Muita gente falou que a gente podia estar grávida, que a gente tava comendo muito, que não sei o quê. Mas não desenrolaram essa história, quem sabe aí pro começo da próxima temporada. Não sei como é que eles lidariam com isso também nesse momento. A Andy lidaria com uma gravidez nesse momento. Mas vamos ver como é que vai desenrolar. Eu achei que Surreira nessa temporada foi bem... sabe? Então,
Vamos ver aí como é que vai ser. E já que a gente tava falando então de casal, vamos terminar de falar sobre a Maia e a Karina. Como eu disse, carregaram essa temporada nas costas. Todas as grandes tramas estavam envolvendo elas. A gente sabe que elas começaram bem juntas, aí acabaram tendo alguns problemas ao longo do caminho, como por exemplo a morte do Deluca, que acabou abalando um pouco o relacionamento das duas, ao mesmo tempo que fortaleceu. A gente teve aquela pessoa... Gente, ai que ódio, meu Deus do céu! Aquela amiga da Karina que vem da Itália por causa da morte do Deluca. Que mulher chata, que cobra, que inconveniente, que ódio. Ela falando os negócios italianos. Eu tenho muita raiva, odeio ela. No final ela tentou dar uma redimida. Também teve a questão do visto, né, da Karina, que expirou no meio da pandemia e ela ia ter que voltar pra Itália, separar as duas. A Maia falou que ia pra lá, depois a Maia não ia mais. E depois, enfim, acabou resolvido que a Karina ia voltar, eles iam ter um relacionamento à distância. No último momento, elas resolveram se casar e a Karina vai ficar trabalhando no Grey's Lower mais uma vez. E a gente acabou vendo, inclusive, que a Karina vai ser a nova mentora aí da Jo, que agora embarcou nesta carreira como obstetra. Tem muita coisa pra gente falar que aconteceu nessa temporada, ao mesmo tempo que não tem tanta coisa assim. Como eu falei, do menos é mais, muitas histórias eles começaram e não desenvolveram. Como, por exemplo, o caso da Andy e do Sullivan, que em vários momentos tinham brigas que iam pra algum lugar e acabavam não indo pra lugar nenhum. A gente teve lá na temporada passada todo aquele auê por volta da ambulância do Ben, que inclusive o Ben estava com um tumor, que pra quê? Pra que colocar esse tumor se ele não ia ser nada? Sabe? Pra quê? Pra dar história pro Ben, pra falar, ele tem uma história. Pra quê? Enfim, fiquei nervosa. Porque eles mexem com o nosso emocional, tipo, ai meu Deus, não mexe com o meu Ben, cara. Eu falei, não podem matar o Ben. Eles são endgame, Benley é endgame, então não pode mexer no meu Ben. Quem que ela vai casar de novo? Ela vai ficar sozinha? Pra quê? Se já tá acabando o Grey's Anatomy, vai ter o quê? Mais uma, duas temporadas? Já estava nervosa. Pra não ser nada. Então eu falava, gente, não vai ser nada, não vai ser nada. Fiquei muito feliz que realmente não era nada, porque poderia ser e eu teria ficado nervosa. Então, assim, pra quê? Vamos usar a fórmula do menos é mais. Pra quê? A única história que eu achei que seria manter a mesma fórmula do menos é mais, eu acabei me enganando, foi a história do Montgomery e do pai. A gente viu ao longo de toda a temporada que o pai dele, a gente já sabe, não aceitava ele quando ele era mais novo, não aceitava o casamento dele quando ele se casou, não era a favor dele ser homossexual, se é que ele tem que ser a favor de alguma coisa. E ele teve muito problema ao longo da vida inteira. O Montgomery passou a vida se sentindo negado pelo pai, pela sua condição sexual. E a gente descobre que o pai dele tá no Tinder, procurando boy. Então a gente tem toda essa história que eu achei que não ia levar a nada. E acabou sendo bem legal, então eu gostei bastante de como foi toda essa relação. É muito legal essa visão, sabe? Eu não imaginaria ter essa visão, tipo, isso acontecendo na vida real. E com certeza deve ter acontecido em algum lugar do mundo, sabe? Tipo, o cara que sempre falou do filho se descobre gay e ainda é casado e tem toda... É muito louco. Então essa história eu gostei bastante. Eu achei que eu não ia gostar, gostei bastante. Ao contrário de outra história que também... Ai, gente, por que Station 19? A Vicky. A Vicky, essa temporada, desculpa, eu sei que muita gente ama a Vicky, muita gente gosta da Vicky, é a favorita de muitos personagens, teve pontos altos nessa temporada, o último episódio ela teve ali um ótimo momento ali, mas eu não gostei da Vicky dessa temporada, eu achei ela chata pra caramba, a história dela com esse cara novo, que também não foi pra lugar nenhum, aí ia e não ia, aí no final ela, se Deus pega no cara, então pra que adiantou tudo? Pra evolução do Montgomery? Montgomery se importa, agora não se importa mais, se importa e não se importa mais. Então, até a própria discussão de... Gente, eu tô revoltada falando de Station 19. Ai, meu Deus. Quase derrubei a câmera aqui porque eu fico nervosa falando de Station 19. Deixa aqui nos comentários o que eu esqueci de falar, o que você gostou, seu ponto alto, ponto baixo dessa temporada. Eu ainda quero fazer alguns vídeos de Station 19, mas é porque essa temporada me deixou tão revoltada. Aquele episódio do tigre lá, né, que teve o tigre na cidade, foi tão ruim. E daquilo ali pra mim foi só ladeira abaixo. Aí teve alguns momentos bons, alguns momentos piores, né? Mas enfim, deixa aqui nos comentários, vou adorar saber. Me conta qual que é a sua temporada favorita, o que você mais gostou nessa temporada, o que você menos gostou. Espero vocês nos próximos vídeos. Beijinhos e até a próxima. Tchau!